Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Corpo e Saúde. Eu sou a Gabriela Magnani e esse é o seu espaço na TV aberta, todo sábado de manhã, para a gente conversar e aprender mais juntos sobre esse universo da saúde, estética, bem-estar, qualidade de vida, exercício físico, e você pode participar cada vez mais aqui do programa. Sabe como? Com as nossas redes sociais. Abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code aqui no cantinho da tela. Você vai direto para o nosso perfil no Instagram e lá você se sente bem pertinho aqui da produção, consegue sugerir temas, tirar suas dúvidas, ver trechinhos de matérias, de entrevistas. Inclusive, temos os episódios na íntegra no YouTube. Já sabia disso? Pois é, a gente posta todos os episódios do programa Corpo e Saúde no nosso perfil. Programa Corpo e Saúde no YouTube. Procura que você nos encontra. Hoje nós montamos o nosso set de gravações aqui no Faial, no centro de Floripa, bem no coração da ilha. O meu figurino é da Lança Perfume, do Shopping Continente, e o meu styling e a beleza foram assinados pela incrível Bellisfy. Agora vamos para o episódio. No programa de hoje vamos falar sobre tratamentos para transpiração excessiva e odores nas axilas, como alunos da área da saúde enfrentam os desafios nos estágios, fístula anal e perianal, entenda seus direitos previdenciários relacionados ao afastamento por doença. Saiba mais sobre o yoga, a prática milenar que ajuda na saúde e bem-estar. Fique aí que o programa está só começando. A área da saúde é cada vez mais desafiadora e se preparar é fundamental para os profissionais desse setor. Agora nós vamos acompanhar como esses futuros profissionais têm se qualificado e se preparado. E hoje vamos ver como os futuros técnicos de enfermagem estão se preparando no campo de estágio. A gente tem hoje a residência inclusiva, que é um dos projetos do NUREF, que é o Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas. Atualmente, a residência inclusiva ela traz uma proposta de acolhimento com o intuito de acolher pessoas, né, em situação de rua, né, que estiveram em situação de rua ou que apresentaram algum tipo de fragilidade social e que não apresentam retaguarda familiar. A residência inclusiva ela tem o perfil de pacientes, né, que vão envolver aí a saúde mental, né? Eu tenho pacientes psiquiátricos e eu tenho pacientes também com limitações físicas, né? Então hoje a gente trabalha com esse tipo de pessoas, né? São pessoas que vêm de outros serviços de acolhimento, que têm outras histórias, né? Na parte familiar, ou estavam em situação de rua, ou são imigrantes, né? Então a gente trabalha com um acolhimento para essas pessoas. Nossa, para mim é bem importante, porque a gente fica 2 anos e 6 meses na aula teórica, né? Daí a gente fica muito ansioso para vir para a aula prática. E é muito bom que aqui a gente põe a mão na massa verdadeiramente, né? A participação do estágio de enfermagem aqui na residência inclusiva, ele aconteceu desde a fundação da casa, né? A casa ela foi fundada de 4 de outubro de 2023 e desde a primeira semana da formação da residência nós já contávamos com um grupo de estagiários no período diurno e no período noturno. Então os nossos acolhidos, né, eles já estão super familiarizados com os estagiários. E no ponto de vista do estagiário é riquíssimo, né? Porque eu estou trabalhando agora com um paciente de complexidade alta, né, um paciente que é difícil de manejar, porque eles têm demandas mentais, demandas fisiológicas. Então, para eles é muito interessante, né, trabalhar com isso e também envolver, né, a participação da residência na sociedade. Todos os cursos técnicos que a gente tem no mercado, o técnico de enfermagem é a primeira escolha aí de muitas pessoas, tá? Por causa da alta empregabilidade e também por causa da formação técnico-científica, né? Eu estou vivendo o meu sonho e para mim está sendo maravilhoso, porque desde pequena eu escolhi fazer técnica de enfermagem. Quando eu vi a minha mãe estudando e eu escolhi a mesma escola que ela e me formei como técnica como ela. Técnico de enfermagem é a mão de obra da saúde, né? Então a gente tem uma demanda, uma procura, né, tanto na formação técnica como na área de trabalho, né, na mão de obra muito grande. Então é uma área que forma muitas pessoas e uma área que emprega muitas pessoas também. Entretanto, o mercado de trabalho hoje está ficando cada vez mais seletivo. Ele está ficando cada vez mais específico nos tipos de profissionais que eles vão contratar, né?
E eu estava discutindo isso, inclusive, nas nossas reuniões ali, que um dos campos de trabalho que o técnico de enfermagem vai poder trabalhar, além dos estabelecimentos de saúde, são os estabelecimentos de ordem social, como é a residência, né? São pacientes que carenciam, né, de atenção em enfermagem continuamente, mas aqui não é um estabelecimento de saúde, é uma residência que precisa da enfermagem operando. Então, para eles é mais um leque de possibilidades na área de trabalho. Cada estágio é algo diferente, são pacientes diferentes, mas muito bom. E eles entendem tudo que a gente fala, eles super interagem, eles cantam junto, eles se divertem junto, eles participam das atividades, é muito bom. E tu tem que gostar muito do que faz, porque a gente vai lidar com o ser humano, com o amor da vida de alguém. Então, tem que ter bastante amor no coração. Estou na ProSaúde há anos, tá? Sempre trabalhei como preceptor de estágio, já tem aproximadamente 6 anos aí que eu estou na ProSaúde. Já rodei muitos campos de estágio com os alunos, né, em várias realidades hospitalares, em instituições de longa permanência, em serviços de passagem, né, em serviços sociais. Então, assim, a perspectiva que eu tenho é enriquecedora. O seu intestino dá sinais e a gente precisa estar bem atento para ver se está tudo ok com a nossa saúde. Hoje, no programa Corpo Saúde, nós vamos entender quais são os cuidados e quais são esses sintomas que precisam de tanta atenção. O tema que abordaremos a seguir é a fístula anal e perianal. O que é a fístula perianal ou fístula anorretal? É uma comunicação entre o canal anal e a pele perianal. Na grande maioria das vezes tem um ou mais orifícios com drenagem de secreção junto do ânus ou naquela localização e só muito raramente pode drenar apenas para dentro do canal anal, não tendo orifício externo. Então a drenagem de pus para dentro somente do canal anal é a chamada fístula incompleta. Quais são as causas da fístula perianal ou fístula anorretal? Causa mais frequente é uma infecção de uma glândula dentro do canal anal. Outra causa bastante importante são as doenças inflamatórias crônicas intestinais, principalmente a doença de Crohn. Também a tuberculose pode ser causa de fístulas anais e ainda outras doenças infecciosas mais raras. Também podemos ter as fístulas anorretais que ocorrem por fora do esfíncter anal, mais raras, chamadas extraesfincterianas, que podem ser relacionadas a abscessos abdominais. Também temos ainda as fístulas obstétricas, que podem ter orifício para dentro da vagina. Os sintomas da fístula anorretais começam com dor, causada pela inflamação e pela formação do abscesso. A dor pode ser perto ou dentro do ânus. Ela é persistente, contínua e pode vir acompanhada de febre, podendo ou não ter um aumento de volume na região perianal. Essa inflamação vai causar então vermelhidão, calor e dor no local. Mas por vezes o abscesso é profundo e o sintoma importante é apenas a dor e a causa deve ser suspeitada pelo especialista. Então temos vários tipos de tratamento para essa doença que deverão ser analisados por um médico especialista. Podemos fazer, por exemplo, a fistulotomia no retal, que é o corte do trajeto, ou por vezes a fistulotomia em 2 tempos cirúrgicos, em que se passa um fiozinho amarrando os esfíncteres, que é chamado de cetom ou sedenho. Isso é feito para diminuir o risco de incontinência ao cortar parte do músculo esfincteriano, quando for necessário. Outras técnicas existem também, como o retalho mucoso e o fechamento do orifício por dentro do ânus. Também devem ser analisadas para cada caso. Outros tipos de tratamento ainda que podem ser instituídos são o laser, a cola de fibrina ou ainda o VAFT, que é um tipo de cânula com aspirador que aspira o conteúdo da fístula. Todos eles com uma chance menor de cura da doença. Quando a fístula tem uma causa específica, como a doença de Crohn ou a tuberculose, estas devem ser tratadas primeiro. Posteriormente se avalia a necessidade ou não de cirurgia. O melhor tratamento da fístula deve ser feito sempre por um especialista que deve avaliar adequadamente o paciente e o tipo de fístula
E o primeiro tratamento é o que tem mais chance de cura. Quais são os riscos do não tratamento da fístula anorretal? Primeiro, se houver fechamento daquele orifício, ou espontaneamente, ou com algum tratamento como os antibióticos, em 80% das vezes ele poderá voltar ao abscesso. Então deve-se ficar vigilante, tanto o paciente quanto o proctologista, que deve estar sempre por perto, pois pode-se fazer um novo abscesso ou no dia seguinte, ou depois de um mês, ou depois de anos, causando por vezes infecções muito importantes no períneo que levam ao risco de vida para o paciente. O risco de câncer também é maior no local dessas inflamações crônicas, se não tratados. Ou seja, se o paciente tem uma fístula com um processo inflamatório crônico naquela localização, ele tem uma chance um pouco maior de câncer naquele trajeto do que nos tecidos normais. Se você tem algum sintoma parecido com esses que discutimos, procure um médico especialista. Ele poderá avaliar e tratar você adequadamente. Quanto antes, melhor. E lembre-se, o primeiro tratamento para a fístula anorretal é o que lhe dá maior chance de cura. Você tem sentido dores abdominais frequentes? Sangramentos ao evacuar, emagrecimento ou alterações persistentes no seu intestino? Esses podem ser sinais de alerta para problemas graves. Não espere. Procure um coloproctologista para diagnosticar e tratar corretamente essas condições. Sua saúde intestinal merece cuidado. Cuide bem do seu intestino. Cuide bem de você. Dr. José Mauro dos Santos, especialista e referência da coloproctologia em Santa Catarina. A Escola Técnica Pro Saúde tem se dedicado à formação de profissionais qualificados nas áreas de técnico em enfermagem, instrumentação cirúrgica, socorrista e hemodiálise. Somos a maior escola técnica em saúde de Santa Catarina e utilizamos hospitais da rede pública para estágios supervisionados, proporcionando aos nossos alunos uma vivência prática e realista. Nosso compromisso com a qualidade se reflete em nossos laboratórios modernos e equipados. Nossos professores são altamente qualificados e especializados em suas áreas, garantindo um ensino rico e atualizado. ProSaúde, desde 1997, preparando mãos para a vida. Você tem se incomodado com a situação atual do seu cabelo? Calvície, quedas, entradas? Aqui na Artiste Capilar, resolvemos seu problema. Nossos médicos usam aparelhos de altíssima qualidade. Tenha um atendimento exclusivo, resultado natural para os seus cabelos. Não é só transplante, é a recuperação da sua autoestima. Agende uma visita e venha conhecer nossa clínica e ter a experiência que você merece. Problemas de entupimento? Então chame a Autolimp. Somos uma empresa focada em desentupimento que atua no mercado há mais de 15 anos e conta com profissionais altamente qualificados. Nosso objetivo é resolver seu problema, prestar serviços com eficiência, segurança, qualidade e agilidade. Faça a escolha certa para serviços de desentupimento. Contrate a Autolimp Desentupidora. Autolimp há mais de 15 anos atuando em Florianópolis e região. A hiperidrose é o nome da medicina para aquele suor excessivo que atrapalha muita gente. Um grupo de médicos especialistas nesse estilo de cirurgia trouxe a solução definitiva para esse problema. O suor ele funciona para diminuir a temperatura do nosso corpo. A nossa pele funciona como um grande radiador do nosso corpo. Então, quando a gente faz exercícios, quando a gente está de alguma forma quente, quando tem febre, quando tem um processo de musculatura funcionando, que aquece o nosso corpo, o suor funciona como o nosso radiador. Então ele diminui a temperatura do corpo e ajuda o nosso organismo a ficar numa homeostase, digamos assim, um controle de temperatura. Então todo mundo sua e todo mundo precisa suar. Alguns pacientes podem ter esse mecanismo um pouco descontrolado, o suor em excesso. E esse suor em excesso pode estar localizado. Existem vários tratamentos para o suor, né? Desde medicamentosos, tópicos e localizados e cirúrgicos. Quem tem um suor localizado, em principalmente mãos, axila
ou na mão sozinho ou na axila sozinha, os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos locais estão indicados. Existe desde o tratamento medicamentoso, alguma medicação que diminui esse limiar e o paciente sua menos. Existe o tratamento tópico, como cremes antitranspirantes, né, que são passados locais. Existe também o uso de toxina botulínica, em alguns casos, principalmente na axila. Na mão já não é muito indicado, mas em alguns pacientes na axila pode funcionar. Só que a toxina o paciente tem que repor ou refazer a cada 3 a 4 meses normalmente. E existem os tratamentos definitivos, como a cirurgia e o tratamento localizado, como o Miradry. Há muito tempo se vem estudando cirurgicamente o tratamento do suor. Isso há mais de 20 anos é feito esse tipo de cirurgia. Principalmente quando tem nas mãos e na axila. E a gente indica o tratamento cirúrgico. Um dos tratamentos é o tratamento cirúrgico. Já quem tem puramente na axila, o melhor tratamento hoje com essa tecnologia é o Miradry. Por quê? Porque tu evitas de ter algum transtorno como um suor compensatório. Então, quando a gente faz a cirurgia de simpatectomia, que é a cirurgia por tratamento principalmente das mãos e da axila, você tem um efeito que pode ocasionar uma sudorese em outra parte do corpo. Já com o tratamento do Miradry, isso já não existe. A gente faz um tratamento localizado, simplesmente na axila, com uma anestesia local, evita uma anestesia geral, e se tem o controle da sudorese. E esse tratamento é muito efetivo, em torno de 80% a 90% dos pacientes com uma aplicação já resolve o problema da sudorese axilar. Eu tinha bastante problema em usar roupas de coloração mais claras, cinza, branco, essas coisas, sempre marcava na minha blusa. Eu nunca tive muito problema com o odor, só que o suor, a aparência me deixava muito consciente, com muita vergonha. O meu uniforme da escola era azul, sempre ficava marcado, era muito desconfortável estar com meus colegas, abraçar outra pessoa e ela sentir que eu tava suada embaixo do braço. O procedimento em si eu não senti dor nenhuma por causa da anestesia e depois do procedimento eu tive que usar no máximo uma dipirona, mas foi super tolerável. Foi bem instantâneo o resultado, no dia seguinte eu já não tava suando mais. Hoje em dia eu tenho que estar muito calor para eu sentir qualquer tipo de suor na axila, embaixo do braço. É muito bom, tô bem realizada. Então, para quem tem suor puramente na axila ou quem tem a bromidrose, que também é um problema de cheiro na axila, esse tratamento resolve também. E ele não sem chance de ter uma compensação em outro lugar. Então, quem sofre com isso sabe como é incômodo ter sudorese, fazer aquela pizza embaixo do braço, ou até a bromidrose, ter o inconveniente de ter o cheiro exacerbado da axila, e isso com a aplicação e com o Miradry a gente consegue resolver. Voltamos para falar sobre os direitos previdenciários relacionados ao afastamento por doença. Nós temos que pensar em matéria de direito da saúde que existe nuances com o nosso direito previdenciário. Por exemplo, nós temos que compreender a distinção entre a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e a incapacidade permanente, que é a antiga nomenclatura que se chama por aposentadoria por invalidez. Teve a reforma da emenda 103 de 2019, que surgiu essas novas nomenclaturas de termos jurídicos, mas basicamente seria isso. Temos que pensar também que a incapacidade temporária, pelo próprio nome diz, é aquela doença de caráter temporário, ou seja, o segurado ele vai retornar ao seu trabalho. Ao contrário, a aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de um laudo pericial médico realizado pelo INSS, ele não vai mais retornar ao trabalho. Nós temos que pensar que existem doenças que vão dar a incapacidade temporária, a incapacidade permanente, que constam-se de uma lista, que ela é renovada a cada 3 anos. Esta lista, ela é emitida pelo Ministério da Saúde e é aderida pelo INSS. Então, muitas pessoas acham que é uma portaria, é uma instrução normativa do INSS, mas não é. É realizada pelo Ministério da Saúde.
Todas as doenças, elas podem lhe proporcionar a incapacidade temporária, mas nem todas vão te dar o direito de uma incapacidade permanente. Nós temos que pensar que para ter requisito de uma incapacidade permanente, o segurado precisa ter não a doença em si, mas tem que ter a incapacidade de realizar o seu lavoro, o seu trabalho. Então as pessoas acham que basta estar naquela lista daquela doença que ele vai receber o benefício. Pelo contrário, muitos casos nem consta a doença na lista e a pessoa consegue adquirir então a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Dentro desse rol, dentro dessa lista, vamos mencionar algumas mais comuns. Por exemplo, a contaminação por irradiação. Aqui eu estou falando tanto profissionais que trabalham nos hospitais, que realizam esse procedimento nos pacientes, quanto aqueles pacientes que precisam passar por um procedimento quimioterápico e muitas vezes ele recebe alta dosagem de radiação, né? E aí ele vai se contaminar e vai dar a incapacidade para ele retornar ao trabalho. Temos que pensar na hanseníase, na cegueira, na síndrome imunológica como a AIDS. Temos que pensar também na cardiomiopatia grave, no mal de Parkinson, entre outras doenças. Não podemos esquecer que todas essas doenças, inclusive outras, como a espondilite anquilosante, osteite, que é a doença da coluna, doença dos ossos, também vai dar a incapacidade permanente. A famosa hérnia do disco. Hoje em dia, poucas pessoas sabem que um simples bico do papagaio, que é muito comum, ou uma hérnia de disco pode dar a incapacidade permanente. Então, fique ligado, digamos assim, busque os seus direitos, porque muitos beneficiários no Brasil possuem alguma comorbidade e não sabia ou não sabem que terão direito a buscar no INSS o seu afastamento temporário ou permanente. A respeito da cardiopatia grave, nós temos a famosa doença agora muito conhecida, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é reconhecida as doenças dos jovens. Por quê? Porque você vai desenvolver essa doença até os 35 anos de idade. Ocorre daquela atividade física muito intensa ou até atletas. Esses atletas, em muitos casos, já tiveram uma morte súbita no campo de futebol em plena partida. A partir desse momento foi investigado que muitas pessoas têm essa doença de cunho genético, de cunho hereditário. Alguém da família já possuía essa doença. Então o cardiologista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um histórico preciso da questão genética do seu paciente e, sobretudo, depois ele vai analisar os sintomas. Quando não ocorrer mais nenhuma progressão e não tiver mais uma situação de cura e ela vai se estagnar, daí sim, a partir de toda a documentação, de todos os requisitos, as internações, medicações, inclusive o laudo médico pericial, é que vai acontecer então a incapacidade permanente. Para você que desconhece, que possua uma dessas comorbidades aqui mencionadas do programa, ou conhece alguém que tem essas comorbidades, entretanto ainda não foi buscar os seus direitos, entre em contato com a produção, entre em contato com as nossas redes sociais e vá buscar os seus direitos junto ao INSS. Você pode fazer de forma online, no app do INSS, ou ligar para o número do INSS na central 135, que vai atender na rede nacional todo segurado. Deixa eu adivinhar, você quer começar a se movimentar, a se exercitar, mas ainda não escolheu uma modalidade. Fica tranquilo que isso é super comum. Vamos dar uma olhada em uma das modalidades de exercício físico que, quem sabe, pode ser muito interessante para você. E hoje vamos falar sobre o yoga, a prática milenar que ajuda na saúde e bem-estar. O yoga ele é um sistema filosófico, né, de autoconhecimento. O yoga ele vem fruto do Sankhya, que é um conhecimento milenar. Aqui a gente experimenta exercícios de respiração, de posturas, a gente experimenta exercício de percepção, né? E o objetivo da prática em si é a gente conseguir perceber esses espaços que se ganham. Então eu diria que o yoga é essa possibilidade de autoconhecimento, essa possibilidade de autocuidado também, essa possibilidade de autopercepção. Muito bom. É outra coisa. A gente se sente uma pessoa mais calma,
sai daqui assim, totalmente relaxada. Outra vida, outra coisa. Muito bom. Eu vim por mim porque eu queria ter um pouco mais de cuidado com mim mesma. Então eu vim em busca disso através do yoga, que tá me fazendo muito bem. Tô me sentindo melhor comigo mesma, sinto muitas diferenças no meu corpo. Eu me sinto mais flexível, não tenho tanta dificuldade com a respiração, consigo controlar até melhor. Resistência, força muscular, que também ajuda bastante. Quem tem um desequilíbrio hormonal, o yoga ele vai te facilitar muito para esse encontro de equilíbrio hormonal, reduz o teu cortisol, então tem esses benefícios que eles são mais imediatos, mas a gente não percebe na pele. Mas eu diria que o grande benefício, o grande pote de ouro do yoga realmente é essa coisa do auto-perceber coisas, né? Possibilidade de se autoconhecer, né? Em lugares que para a maioria das pessoas ainda são desconhecidos. A gente aprende muitas coisas e principalmente não é uma aula parada. A gente se desenvolve, a gente conhece o nosso próprio corpo, a gente melhora a nossa mobilidade, nosso bem-estar. Então é algo que é muito além do que o que a gente acha, o que a gente vê de fora, que é só aquela paz e fazer meditação. É muito mais do que isso. Uma maravilha, né? Eu sou bem sincera. A dor no joelho, que já fazia um tempo que eu tava, passou. A minha disposição mudou, sabe? Assim, a tranquilidade, ótimo, assim, sem palavras, assim. Eu não esperava que funcionasse tão bem, assim. Os efeitos, assim, são bem claros. Quem entra aqui por essa porta encontra uma prática de yoga, uma prática de corpo, uma prática de refletir, assim, que é tudo isso que a gente pratica, de um jeito bem acessível, assim. Eu sempre digo para as alunas que o que faz o nosso yoga acontecer não é o silêncio absoluto do espaço, o que faz o nosso yoga acontecer não é um tapete de yoga perfeito, o que faz a nossa prática de yoga acontecer não são corpos alongados que a gente traz a perna aqui em cima, né? O que faz o nosso yoga acontecer é realmente esse autocuidado de ter respeito com os limites existentes, buscando novos limites de forma gradual. Então a pessoa vai encontrar com certeza uma prática acessível. O yoga é muito bom, a pessoa que está aqui com a gente fazendo esse trabalho é uma pessoa especial para mim. Então, assim, ótimo. O professor também é excelente, né? Não dá para dizer que não. O professor José, nossa, é um ser humano, assim, ótimo. Eu estou há 10 meses nessa academia Gerber também, então, assim, nossa. Então, quando eu falo do professor, eu também já falo em geral sobre a academia, que só agradecimento. Ótima, tudo ótimo. Para mim, tudo ótimo. Ai, só acorda, levanta, pensa assim, não, preciso ir, vou e vai. Se você completou 45 anos, você tem indicação de fazer um exame de colonoscopia. Essa é a recomendação da Sociedade Americana de Coloproctologia para a prevenção do câncer intestinal. O câncer coloretal é o segundo câncer visceral mais frequente no mundo e muitas vezes é assintomático ou apresenta sintomas mínimos nas fases iniciais. E é curável, principalmente se descoberto precocemente. Cerca de 25% dos pacientes que fazem a colonoscopia por outros motivos possuem pólipos, que são precursores do câncer coloretal, e a sua remoção previne o aparecimento do tumor. Procure um médico coloproctologista. Cuide de sua saúde. A Escola Técnica Pro Saúde tem se dedicado à formação de profissionais qualificados nas áreas de técnico em enfermagem, instrumentação cirúrgica, socorrista e hemodiálise. Somos a maior escola técnica em saúde de Santa Catarina e utilizamos hospitais da rede pública para estágios supervisionados, proporcionando aos nossos alunos uma vivência prática e realista. Nosso compromisso com a qualidade se reflete em nossos laboratórios modernos e equipados. Nossos professores são altamente qualificados e especializados em suas áreas, garantindo um ensino rico e atualizado. Pro Saúde, desde 1997, preparando mãos para a vida.
assim chegamos ao fim de mais um episódio do programa Corpo e Saúde. Muito obrigada pela sua companhia aqui até o finzinho do programa. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code aqui no cantinho da tela que você vai direto para o nosso Instagram. E também, lógico, estamos no YouTube. Você consegue ver o episódio completo buscando o nosso perfil, Programa Corpo e Saúde. A gente te espera lá e também te esperamos no próximo sábado de manhã para mais um episódio do programa. Até lá!